Eu espero que você esteja tudo bem. Seja bem-vindo aí à nossa disciplina sobre o contexto do Antigo Testamento. Nessa disciplina, nós iremos analisar a ideia ou a definição ou o conceito de contexto. O que é o contexto do Antigo Testamento, né? De que forma eles podem nos ajudar na compreensão da Escritura. É isso e mais um pouco que nós iremos aprender nessa disciplina. Bom, quando a gente observa a escritura do Antigo Testamento, nós observamos os seguintes contextos. Nós observamos aí o contexto físico, nós observamos aí o contexto cultural, nós observamos o contexto literário, e nós também observamos a própria literatura hebraica, né? Então, essa série de contextos, ela existe no Antigo Testamento, e a partir de uma avaliação desses contextos, nós podemos trazer aí uma compreensão melhor da escritura do Antigo Testamento, né? Nós sabemos que quando Deus ele resolveu dar a sua palavra aos santos profetas, né, para escrevê-la, esses homens eles escreveram essas palavras dentro do contexto físico que eles viviam, dentro do contexto cultural que eles viviam, dentro do contexto literário deles, ou seja, dentro do idioma deles, né? O alfabeto não é um alfabeto nosso, português, é um alfabeto deles, no caso aí, o alfabeto hebraico, e assim por diante. Por isso que é importante a gente entender esses contextos para que a gente possa, né, trazer uma melhor interpretação aí do Antigo Testamento. Nós iremos aqui para a introdução. O que é que nós iremos aprender aqui, né? Bom, para que essa disciplina seja melhor compreendida, é importante a gente definir a ideia de contexto, né? Então, eu trouxe aqui para você pelo menos 3 definições de contexto, né? Para que a gente possa aí ter uma melhor compreensão. Nessa primeira definição, nós entendemos que o contexto é uma inter-relação de circunstâncias, né, que acompanham um fato ou uma situação. De repente, você está lendo algo do Antigo Testamento, é importante você ver todas as circunstâncias que estão relacionadas àquele texto que você está lendo. Isso é também um contexto, né? Outra definição de contexto é que ele é um conjunto de palavras ou frases ou texto que precede, ou seja, o texto que vem antes, né? Ou que vem depois daquela determinada palavra, daquela determinada frase ou daquele determinado texto, né? E quando você faz essa análise de todos os textos que estão ao redor daquele texto central, você está fazendo uma análise de contexto, né? E isso vai contribuir para a compreensão daquele texto que você está lendo. E muitas vezes esse contexto textual está lá em outro livro, né? Que está falando o mesmo assunto do texto que você está falando, né? Então, nós temos aqui o inter-relação e também temos aqui o conjunto de palavras, tá certo? Então, o que é que nós temos também aqui? Nós temos também a ideia de contexto como sendo um conjunto de condições de uso da língua. No caso, qual o uso da língua que a gente está se referindo aqui? É o hebraico, né? Essa língua aqui é o idioma, né? Então, nós estamos falando do hebraico. Por que o hebraico? O Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico, com algumas poucas palavras aí, ou textos em aramaico, né? Então, essa língua ela envolve simultaneamente o comportamento linguístico e o social, né? E é constituído de dados comuns ao emissor e receptor. Então, eu preciso ter essa ideia de contexto
segundo as condições daquele idioma, porque o idioma do Antigo Testamento não é o mesmo idioma dos hebreus atualmente, né? Hoje há inserido no alfabeto hebraico as vogais. Nos dias de Jesus, para trás, essas vogais elas só existiam quando se falava uma palavra, uma frase. Mas na escrita as vogais não existiam, então era um alfabeto constituído de apenas consoante. Então, compreender esse contexto linguístico aí dos hebreus naquele momento também é de suma importância. A gente vai ver aqui alguns exemplos de contexto, né? Nós trouxemos aqui um texto principal. Esse texto principal é justamente esse aqui, tá certo? É um texto de Marcos, capítulo de número 10, o versículo de número 46. E além dele, eu trouxe aqui alguns contextos que é observável de acordo com esse texto. Então vamos ler o texto de Marcos 10 e 46, que diz: E depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. Então, eu li o texto, eu quero entender melhor esse texto, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar os contextos, né? Então, o que eu posso ver de contexto aqui? Eu posso ver o idioma. Qual foi o idioma que foi escrito esse texto, né? Está aqui ele, foi o grego, certo? Outra coisa interessante, né, que eu observo, o texto foi escrito em grego, mas o nome Bartimeu, ele não é grego, ele é hebraico, né? Bar significa filho, Timeu é o nome do pai dele. Então, o que é que eu já compreendo do texto? Que Bartimeu não é o nome desse cego, é o que ele é de Timeu. Ou seja, esse cego é um rapaz que é filho de um homem chamado Timeu, né? Outra coisa que eu observo aqui no texto, né, é a condição de pobreza do cego, né? Condição de pobreza dele. Então, o contexto social dele não era dos melhores, certo? Um outro contexto que eu observo é onde aconteceu essa história. Então aqui eu já estou entrando no contexto físico, né? O contexto físico é onde ocorreu essa história. Essa história ocorreu em Israel, né? País, nação de Israel, tudo bem. Onde é que fica Israel? Israel fica no Oriente Médio, né? Fica no Oriente Médio. E lá, em Israel, essa história aconteceu próximo à cidade de Jericó. Então, de acordo com o contexto físico, eu observo esses detalhes aqui, tá certo? Então, o que é que eu entendo aqui? Eu entendi que o cego, o nome dele não é Bartimeu, certo? E entendi que esse desenrolar da história não aconteceu em Jericó, ele aconteceu próximo em Jericó. Ele estava em um caminho que ligava aí a Jericó. Então, aqui é somente um exemplo para você. Vamos aqui à ideia de contexto físico, né? A gente sabe que por trás da literatura hebraica existe um cenário físico que é um tipo de espécie de pano de fundo, né? É o que está por trás, né? Ou seja, é onde ocorre ou acontece todas as narrativas dessa literatura aí, que é o Antigo Testamento, tá bom? Então, o que eu observo aí no Antigo Testamento em relação ao contexto físico? Eu observo que a maioria dos fatos, né, vão ocorrer no crescente fértil, e a gente vai entender o que é o crescente fértil, né? Nós observamos também no Antigo Testamento, através de algumas narrações, que alguns continentes são falados, né, como a África, por exemplo, o Egito fica na África, né, onde o povo hebreu esteve escravo, né?
E um outro local muito comentado é Canaã, que fica entre o mar e o deserto. Então, o contexto físico do Antigo Testamento ele está restrito basicamente nessas três regiões aí do mundo, tá certo? Aqui a gente vai analisar algumas coisas sobre o contexto físico, algumas narrações do Antigo Testamento vai acontecer aonde? No crescente fértil, né? O crescente fértil, a gente observa que é essa meia-lua aqui, que a gente vê um pouco amarelada aqui, essa meia-lua, ela inicia aí, ó, e vai aqui, ó, vai até a África, ela, que é o que o Egito é a África, né? Então essa meia-lua aqui é o que os historiadores chamam de crescente fértil, né? Olha só como é grande, né? E dentro do crescente fértil nós encontramos o que? Ó, a Mesopotâmia. A Mesopotâmia é tudo isso aqui. Mesopotâmia fica dentro do crescente fértil, né? Hoje em dia essa região é conhecida como Iraque. Hoje o Iraque abrange toda essa região da antiga Mesopotâmia, né? Então a gente observa que a maior parte da história bíblica ela vai acontecer aonde? No Oriente Médio, né? E essas histórias bíblicas aí, ela inicia principalmente no crescente fértil, né? Por que ela é chamada de crescente fértil também? Porque é uma terra fértil e ela é beneficiada aí por alguns rios, como o Tigre e o Eufrates, né? Isso faz com que aquela região fosse bem fértil, né? Então, a gente vai observar aqui o início da história, né, registrado aí no Antigo Testamento. É importante eu conhecer o contexto físico das narrativas do Antigo Testamento? Por quê? Porque a partir daí eu vou entender alguns comportamentos, algumas atitudes e alguns estilos, os estilos de vida, né, do povo hebreu, por exemplo, né? Analisando aí a região da Mesopotâmia, né, vocês lembram aí que eu falei que a Mesopotâmia ela está dentro do crescente fértil, né? Meso significa meio, né? Então é uma terra entre rios. A Mesopotâmia foi o principal espaço físico aí que ocorreu os seguintes fatos. Quais são eles, né? A criação do homem foi na antiga Mesopotâmia que Deus criou o homem, né? E foi lá também que Deus criou, né, o jardim de Éden ou do Éden, né? Também foi na Mesopotâmia, inclusive diz que dele nasciam esses dois rios aí, o Tigre e o Eufrates, né? Também vimos que lá na Mesopotâmia é onde foi construído, ó, a Arca de Noé. Olha só a história que tem, né, na antiga Mesopotâmia, né? E também nós observamos através dos textos bíblicos, né, que foi lá na antiga Mesopotâmia que foi construída aí a famosa Torre de Babel, né? Outro fato importante que nós encontramos nas páginas do Antigo Testamento é a chamada de Abraão. O famoso Abraão, né, ele morava na antiga Mesopotâmia, nessa cidadezinha aqui chamada Ur, era dominada pelos caldeus, né, que ainda ficava aqui dentro, né, do território mesopotâmico. Quando Abraão ele é chamado daqui, né, de Ur dos caldeus, ele leva consigo que a cultura que ele aprendeu lá na Mesopotâmia, né, alguns costumes e assim por diante. Abraão vai se utilizar de alguns costumes, né, por conta da vida que ele vivia na antiga Mesopotâmia. Quando ele, por exemplo, né, quando ele adquire Agar para gerar filhos, né,
porque a sua esposa ela não tinha, aquilo era um costume que havia na antiga Mesopotâmia, quando a esposa não gerava filhos, né, em concordância com o marido, uma escrava, geralmente, passava a gerar filhos para aquele homem, né, e aquele filho seria da esposa legítima dele. Então ele está levando o que é um costume mesopotâmico lá para as suas terras, né, que ele vai habitar futuramente. E assim por diante, outros costumes também, né? Possivelmente aí aquela atitude dele dar o dízimo, né, a Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote de Deus, ele também traz aí esse costume da antiga Mesopotâmia, né, que era dado ao rei lá, uma espécie de imposto uma vez por ano, e assim por diante. Então, por isso que é importante a gente compreender os contextos, né? A gente acaba aqui entendendo o motivo, a razão de certos comportamentos aí que a gente vê em algumas figuras do Antigo Testamento, como a pessoa de Abraão. Ainda falando-se de contexto físico, né, a gente observa que Israel ele está localizado entre três continentes, né, que é o continente africano, o europeu e o asiático, né? Você pode ver aqui no mapa, nós temos aqui a Europa mais acima, né? E aqui do lado nós temos a África, né? E mais aqui nós temos a Ásia, né? Olha só onde é que Israel está. Ele está bem aqui. Israel está bem aqui, ele está no meio, né? Então aqui foi um local estratégico. Quando Deus escolheu a terra dos cananeus para dar ao povo hebreu, Deus não escolheu essa terra à toa. Com certeza Deus já tinha visto isso, né? Que era um local aí onde havia muito comércio, né? E iria beneficiar o povo hebreu, né? Então é importante que as pessoas compreendam muitas vezes até a localização, né? Da nação de Israel. Por que Deus escolheu aquele lugar para o povo hebreu habitar? Né? Justamente a estratégia aí por conta do comércio. Né? Bom, ainda falando de contexto físico, né, o que é que a gente observa? Que Canaã, que hoje em dia é chamada de Israel, né, ela vivenciou a tensão do deserto e a terra arável, né, porque ela ficava entre o mar e o deserto. Né? Então a gente observa que o Abraão ele ergueu um altar em Betel. Onde é que está Betel? Está bem aqui. Ó. O Abraão ele ergueu um altar bem aqui, Betel. Né? Que fica aí um pouco acima, né, do mar Mediterrâneo, quase 900 metros, né, como diz aqui o texto. Né? Então o deserto estava a leste de Betel, né? Numa distância de 6 a 8 quilômetros. Né? Nós temos aqui esse deserto aqui, o deserto de Zin, né? Nós temos o deserto de Subim aqui. Então a gente vê aqui alguns desertos realmente bem próximo aí da antiga Canaã. Né? Então Abraão viveu essa tensão, ele foi até a África, né? Procurar refúgio por causa da fome. Quando se fala que ele foi até a África, está falando do Egito. Né? Egito fica na África. Também o que, é que a gente observa? Né? Que não somente o Abraão, mas o Jacó também ele fez a mesma coisa. Ele foi à África por causa da fome. Né? Que a gente sabe disso lendo o livro do Gênesis, quando José, né, ele vai ser pego pelos seus irmãos, vai sofrer algumas coisas, vai ser vendido lá no Egito, que é a África, né? Ele consegue se erguer e salvar o seu povo aí da fome, né? Então a gente vê toda essa história aí dentro de um contexto físico acontecendo, né? E o que era Canaã? A Canaã, mesmo sendo aí uma região que ficava entre o mar
e o deserto, mas ela era chamada uma terra que emanava leite e mel, por conta da fertilidade do solo. Porém, a gente não pode descartar a ideia também de que ela era uma terra de montes e de vales. Então havia alguns momentos que a seca vinha e a fome também. Falando de contexto cultural, o que é que nós sabemos sobre o contexto cultural, né? Bom, no contexto cultural encontrado nas narrativas do Antigo Testamento, ela é identificada às seguintes eras. Então, quando a gente observa o Antigo Testamento, a gente vê algumas eras ou idades, né? A gente observa que a idade do bronze, a gente consegue identificar a idade do bronze. Por quê? Porque a gente vê narrativas do Antigo Testamento falando sobre o bronze, né? Então, a idade do bronze ela é datada a partir do ano 3100 e vai se findar no ano de 1200 a.C., né? Porque vai chegar aí a idade do ferro, né? Então, é encontrado aí nas narrativas do Antigo Testamento ferramentas feitas de bronze. E isso a arqueologia também já encontrou várias delas. Aqui tem algumas, né, como armas, né, e utensílios também usados na cozinha e em outros lugares, né. A partir de 1200, né, até o ano 332 a.C., né, observou-se uma outra idade, que é a Idade do Ferro. E a gente encontra essa Idade do Ferro também nas páginas do Antigo Testamento. Por que a gente encontra ela nas páginas do Antigo Testamento? Porque nós identificamos textos, nós conseguimos observar lá textos que falam sobre o ferro. E aqui tem algumas ferramentas, alguns utensílios, né, feitos de ferro, que foi descoberto pela arqueologia. Bom, uma coisa interessante que eu vejo aqui em relação ao contexto cultural é a Suméria. A Suméria ela ficava lá na antiga Mesopotâmia, né? Aliás, na antiga Mesopotâmia. E segundo o Samuel, né, que era um grande arqueólogo, historiador, o Samuel disse que a cultura mais antiga seria justamente a cultura sumeriana, né? Depois de algumas escavações que foram feitas lá no sul do Iraque, na antiga Mesopotâmia, né, observou-se aí que essa cultura ela existiu a partir da era do bronze, ou da idade do bronze. Né? Ou seja, a Suméria foi a primeira civilização, praticamente. Quando se fala em civilização, nós estamos falando de um povo organizado na economia, em algumas ciências, como a matemática, a astronomia, a ideia de comércio, tudo isso já existia ali. E segundo Samuel, essa cultura aí, ela vai ser datada a partir da data de 4.000 anos antes de Cristo. Olha só como é interessante, né? Então, realmente, a Mesopotâmia é o berço da história, é o berço da civilização humana, né? Ainda falando de contexto cultural, a gente observa que a Idade do Bronze e esse período aí da história ficou conhecido como a Era do Bronze, né? Porque é a partir desse momento que eles descobrem o bronze, começam a utilizar eles na metalurgia, né? Dando forma a esse minério. E aqui, como eu trouxe para você, a gente vê algumas coisas, né, que foi feita de bronze, que no passado era feito de pedras. As pedras eram bem trabalhadas, né? E faziam-se armas e utensílios para usar nas vilas, nas tendas, né? No meio das tribos, né? Mas a partir do momento que eles conseguem descobrir esse minério e trabalhar esse minério, né? Chamado de bronze, eles também vão começar a criar, né? Algumas ferramentas como essas aqui que você pode observar, armas de bronze, né? Vai ser utilizado na guerra, não somente nas residências, né? Não somente para caçar. Então são principalmente armas utilizadas aí nas guerras deles, né?
bronze, que algumas comunidades elas foram consolidadas, né? Elas existiam, mas não com tamanha força, né? E a gente observa uma delas que foi aí a egípcia, né? O primeiro faraó chamado de Mênés, o que foi que ele fez? Ele, ele, ele conseguiu unificar, ó, o Baixo e o Alto Egito. O Egito era dividido em dois, né? O Baixo e o Alto Egito. E quando ele faz essa união, justamente nesse período aí da Era do Bronze, ele consegue alguns avanços tremendos. Ele vai conseguir avanços, ó, na arquitetura, na matemática, geometria que pertence à matemática, na engenharia. Olha só o avanço que vai ter no Egito na Era do Bronze, né? Então, quando a gente lê Atos 7, capítulo 7, versículo 22 a 43, que a gente observa, né? A gente observa que o texto vai dizer que Moisés ele foi criado pela filha de Faraó e que foi educado em toda a ciência. Quando diz que ele foi educado em toda a ciência, as ciências é justamente essas ciências aqui, né? Ele foi criado em tudo aqui, então ele era um cara muito conhecedor da matemática, da engenharia, da arquitetura, né? E por causa disso, o Egito ele se fortificou economicamente e, é claro, militarmente. Ele chegou até dominar aquele crescente fértil, aquela meia-lua amarelada lá que a gente mostrou no mapa em alguns slides anteriormente, tá certo? Então, tudo isso aconteceu em que momento? Na Era do Bronze. Aqui nós temos a Idade do Ferro. Como é que começa a Idade do Ferro? A Idade do Ferro, como a gente observou, nós encontramos ela no Antigo Testamento, sim. Ela está lá registrada nas páginas do Antigo Testamento. Mas e por que foi conhecido como a Idade do Ferro? Né? Porque foi a partir do momento que eles encontram esse minério e passam a trabalhar esse minério na metalurgia, né? Vai fazer todo aquele processo de derretimento, né? E vai começar a criar os metais, né? E o interessante, né, que eles vão observar que esse metal ele é superior ao bronze, né? Ele é mais forte, ele é mais sólido, né? Esse metal aí, ele foi importado do Oriente. É interessante essa informação, né? Ele foi importado do Oriente, ó, pelas tribos indo-europeias. Quem eram eles? Eram os celtas, os antigos celtas, né? E esses antigos celtas, eles foram os primeiros a utilizar o ferro, né? Então, a gente observa que quando os celtas conseguem adquirir aí esse minério, começa a trabalhar a metalurgia deles, ó, quem vai se beneficiar? Ó, quem vai se beneficiar são essas sociedades aqui. Eles vão conseguir comercializar e fazer as suas armas, seus utensílios de caça e de caça, né? Que temos aqui no caso a Índia, bem próximo lá do Oriente Médio, né? A civilização védica, ó, que ficava lá na antiga Grécia, né? E a França também, né? A França, Roma e assim por diante, né? Essas sociedades aqui foram as primeiras a se utilizar desse material aí que é o ferro. Né? Na aula de hoje, eu espero que você tenha compreendido. Acredito que você realmente compreendeu.